Estamos agora aqui começando a gravação de mais um episódio do nosso podcast Vida em Abundância. Esse podcast é um oferecimento da Beleza Oculta, que é a sua distribuidora de perfumes e cosméticos importados. A Beleza Oculta está trazendo agora toda a linha de cosméticos coreanos e nós estamos aqui para te atender. Tudo 100% original. Fale com a gente que você vai ser super bem atendido. E quem falar que viu essa propaganda aqui do nosso podcast tem 10% de desconto. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante e é algo que eu preciso escutar para a minha vida. E eu tenho certeza que vai fazer sentido para você também. Hoje nós vamos trabalhar justamente o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Vocês sabem que o nosso podcast está sendo sustentado por 4 pilares: a área financeira, a área espiritual, saúde física e saúde emocional. E hoje nós vamos falar justamente sobre o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. É algo que eu tenho buscado. O nosso convidado super especial é Miller. Ele é pastor, ele é mentor e tem um programa agora que ajuda você a evoluir a sua parte física também. Ele vai falar um pouco mais sobre isso. De antemão, eu agradeço muito a sua presença. É um cara que eu amo, eu sou apaixonado pelo senhor, pastor. Gosto demais. E, gente, ele fez parte da minha forja. Ele me acompanhou durante alguns anos e ele fez parte da minha forja. Ele me ajudou a chegar até aqui. E eu te honro muito por conta disso. Te agradeço o cuidado, te agradeço a atenção, te agradeço por ter feito parte desse processo, por me fazer evoluir. Então, eu convidei ele para estar aqui com a gente para falar um pouquinho sobre o equilíbrio entre o nosso corpo, mente e espírito. Se é possível isso. Vamos lá? Vou passar a palavra agora para o pastor Miller e se apresente. Tiago, antes de tudo, prazer imenso estar aqui com você, tá? Você é um querido, grande amigo e bom demais estar aqui construindo isso junto aqui com você, tá? É um tempo prazeroso, proveitoso. Eu sou Miller, sou pastor na Igreja Batista da Lagoinha. Pela misericórdia, pela graça de Deus, eu estou ali auxiliando aqui em Salvador e auxiliando também, junto com tantos outros pastores, a Regional Bahia, né? Com cerca de umas 30 lagoinhas. E, cara, eu falei assim, eu precisava desenvolver algo além daquilo que eu já posso oferecer e trazer para os membros da casa. Eu preciso alcançar mais pessoas, eu preciso falar sobre um assunto que a gente vê em partes. A gente vê um extremismo, né? Tem gente que cuida muito do corpo, mas esquece de cuidar do espírito. Aí você vê gente que cuida bastante da alma, mas esquece de cuidar do corpo. Então a gente vai de um extremo para outro e isso nos leva para um lugar de desequilíbrio. E todo extremo é um desequilíbrio. Perfeito. Né? Daí surgiu esse projeto, o Ignite, para que a gente possa alinhar a tríade, né? Corpo, alma e espírito. Hoje a gente tem um ecossistema, tem amigos, tem pessoas que eu falava assim, cara, eu não vou alcançar através da igreja, mas essa mensagem vai chegar de alguma forma para essa pessoa, porque eu estou ali nas redes sociais. Então, tem pessoas que congregam comigo ou não congregam, são amigos, são conhecidos e vai passando para um, para outro. E aí agora o projeto está ganhando cada vez mais forma, né? Mais visão também nesse tempo. Então o foco é cuidar do corpo, da alma, do espírito, sabendo que essa tríade aqui é importante você ter total equilíbrio. Não tem como você estar bem na sua alma e seu espírito tá um rasgar, sabe? Não tem como. Nós precisamos cuidar de tudo isso de forma equilibrada para que a gente possa caminhar da melhor maneira, de uma maneira saudável, de uma maneira leve. E ter uma vida abundante, né? A questão toda é essa. O interessante, pastor, que nós vivemos hoje em uma sociedade que cuida muito da imagem. A gente vê pessoas com cada vez mais investindo
em beleza, em tratamentos de estética. Não sou contra isso, acho isso fantástico, inclusive. Eu acho que deve ser feito, né? Só que às vezes as pessoas deixam de lado outras áreas, como por exemplo a área espiritual, como por exemplo também as nossas emoções. E a gente vive hoje numa sociedade que está adoecendo, Sim. psicologicamente falando. Sim. A gente vê o número de pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, crescendo cada vez mais. E eu queria saber como é que as pessoas podem equilibrar todos esses pratos, porque isso, inclusive, é uma dificuldade minha. Quando eu Sim. soube do seu projeto, eu fiz questão de te convidar, porque isso é uma dor minha. Sim. E Sim. pode ser a sua dor também. Sim. E isso é uma dificuldade para muitas pessoas. Por exemplo, esse ano eu resolvi melhorar a minha parte física. Aí, Cuidar parabéns. mais disso aí, né? Parabéns, isso É. mesmo. Ano passado eu paguei um ano de academia, a anuidade, só que eu descobri que só pagar academia e não ir, eu não ia perder nenhum quilo, né? Não Então, tem como, não tem como. mas me Você tá conta, mentindo pra você, pra né? você mesmo, me Exatamente. conta, como é que a gente pode administrar todas essas áreas, a área familiar também, e conseguir fazer tudo isso muito bem? Como é que a gente pode equilibrar todos esses pratos? Dê uma dica pra gente. Tiago, é o seguinte, se você não cuida de uma área, chega uma hora que a conta vai chegar. Vai ter um prejuízo daqui a pouco. Por quê? Porque você negligenciou algo que é de extrema importância. Hoje não tem como você ter uma vida de alta performance, não tem como você ter uma vida super equilibrada, saudável, se você vai negligenciar um desses pilares. Não tem como, né? É o óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, tem que ser dito, né? As pessoas começam o ano com aquelas promessas. Ó, nesse ano eu vou me dedicar a isso, vou fazer um plano na academia, vou me dedicar à mudança de alimentação, de hábitos. Só que na construção isso vai se perdendo ao decorrer do ano. A gente tem que ser pessoas de palavras, né? É isso aí. A gente tem falado muito hoje sobre autorresponsabilidade. Então, se eu não organizo aqui algo que é necessário, que é prudente, vai chegar a conta em algum momento. Se você tem uma alimentação totalmente desenfreada, uma alimentação que é ruim para você, você sabe disso, essa conta vai chegar. Se você não faz, por exemplo, eu todo ano, pelo menos 2 a 3 vezes do ano, eu faço um check-up geral. Então, se você não faz um check-up geral, e tem gente que em um ano não faz, pessoas que passam 2, 3 anos, você fez um check-up, você não sabe como é que está o seu corpo está inflamado, a alimentação que você come hoje reflete muito sobre você, aí há um cansaço extremo, há um desequilíbrio mental, há um estresse, há uma depressão. Por quê? Porque está tudo fora do seu lugar. Há um caos instaurado aí e precisa, de fato, agora trazer a verdade e trazer o equilíbrio. Eu preciso colocar tudo no seu devido lugar, porque senão é caos. Porque senão a conta vai chegar. Se você tem uma alimentação ruim, péssima, a conta vai chegar. Se você não consegue administrar suas emoções, a conta vai chegar. Se você não consegue trabalhar o seu corpo, se exercitar, ter um exercício físico, a conta vai chegar em qualquer momento. Perfeito. Eu não vou lembrar o nome do pastor, mas teve um pastor que ele pregava muito, viajava o Brasil inteiro pregando, ele jejuava muitas vezes e ele quase teve um infarto no púlpito. E ele fala justamente sobre isso. Ele cuidava muito da área espiritual dele, fazia jejuns muito longos, que isso é importante também. Pregava muito, viajava o Brasil todo, alguns lugares fora do Brasil, mas ele negligenciava a alimentação, a atividade física. E isso quase custa um preço altíssimo, que seria a vida dele. Então tá aí a importância da gente conseguir realmente equilibrar essas áreas, né? Uma coisa interessante que eu vi no seu Instagram, e eu não vi só no seu, eu vi outro pastor falando sobre isso também, é que as pessoas acham que se exercitar, ter um corpo bonito, é pecado. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Tem alguma base bíblica? Não, porque você precisa se amar. Se você não se ama e se você não estiver bem, como é que você vai
refletir esse amor para o outro. Cara, se eu for um pai, eu tenho um filho, Abraão, se eu não cuidar de mim, da minha saúde física, mental, emocional, espiritual, como é que eu vou ter estrutura nesses dias? Esses dias são dias difíceis. Como é que eu vou ser um pai totalmente consciente daquilo que eu sou, de quem eu sou como sacerdote para ele, se eu negligencio? Não é pecado. Pecado é você não cuidar de você mesmo, é não se amar. Isso é pecado. Pecado é você negligenciar o corpo que Deus te deu, porque lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20 vai falar que o templo, o que é o templo? Quem é esse templo? Nós somos esse templo. E o seu corpo, ele é templo do Espírito. Então, se é templo do Espírito, precisa ter cuidado. Precisa cuidar das emoções. Então, somente cuida de você, das suas emoções. Cuida de você, não somente das emoções, mas o espiritual, o físico, tudo, porque você não é partes, você é inteiro, você é uma parte, você é inteiro. E por ser inteiro, você precisa então cuidar de tudo. Perfeito. E na Bíblia tem que a gente deve amar ao nosso irmão, assim como nós nos amamos. E se a gente se ama, a gente precisa se cuidar. A gente não pode negligenciar essa área das nossas vidas. E como você falou muito bem, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente precisa cuidar dele também. Sim. Eu acredito, com certeza, que Deus se agrada quando a gente cuida do nosso corpo. O que a gente não pode trazer é algo doentio só de cuidar da imagem. Ter a imagem como um Deus em nossas vidas. Sim. Né? O que a gente não pode fazer é justamente isso. Como hoje, na sua vida ministerial, você colocaria a sua parte física? Ela te ajuda a você desenvolver na sua vida, a sua vida ministerial, a você ter uma boa saúde? Fala um pouquinho sobre isso. Tem uma frase aqui do Robert, que ele falou assim, ó: Deus me deu um cavalo e uma mensagem, eu matei o cavalo e eu já não posso entregar a mensagem. Foi interessante. Olha para isso, eu não consigo entregar a mensagem porque eu matei esse cavalo, esse corpo. Eu pensei tanto na missão de Deus e eu esqueci que quem vai entregar essa missão é esse corpo daqui. Então eu negligenciei esse corpo daqui, então eu não consigo mais sustentar uma missão. Então, isso é uma construção, e é uma construção de Babel. Vai desabar, vai ruinar, vai cair. Em algum momento. Em algum momento. Porque você não está construindo de uma forma sábia. Não está construindo. Você está trazendo a mensagem, sendo portador da mensagem, só que essa mensagem, quando você não cuida desse corpo, vai ter um prazo. Vai ter um tempo. Nós já conhecemos muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que infelizmente tiveram que parar. Por quê? Porque negligenciou. Assim também é quando você negligencia os seus sentimentos, a sua alma. Eu falo muito isso. Se for para procurar um psicólogo, não vá procurar um psicólogo porque você agora tá no momento de tensão, tá precisando, sabe? Colocar para fora. Não, vai de uma forma preventiva. Trabalha com prevenção. Eu lembro que quando eu cheguei em Salvador, eu fiquei cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos, tanto eu quanto a Érica, nós não precisávamos de psicólogo, né? A gente não precisava, assim, não tinha necessidade. Mas eu queria trabalhar de forma preventiva, eu queria trabalhar porque dessa forma, se chegasse a alguma situação, eu já estava preparado já. Então, hoje, há uma grande parcela da população, hoje, do Brasil, que não trabalha de forma preventiva. Não, quando chega o caos, aí vai tentar resolver. Aí viu uma doença, agora vamos tratar. Agora está um caso de obesidade, então agora a gente vai cuidar. O açúcar está alto, agora vamos. Não precisava ser dessa forma, sabe? Trabalhar com prevenção vai te evitar muitos problemas. Perfeito. Você acha que manter uma regularidade com relação à atividade física tem interferência no nosso lado psicológico? A gente tem uma mente mais saudável, tendo um corpo mais saudável? Com certeza, com certeza. Geralmente quando eu estou treinando, eu gosto muito de treinar. É um hobby para mim treinar.
Então, se eu pudesse, eu treinava todos os dias, mas eu sei que a massa precisa descansar, né? Senão ela não cresce. Isso. Então, ela precisa ter um tempo de descanso. Mas, cara, traz um equilíbrio. Saúde, traz um equilíbrio emocional, traz um equilíbrio espiritual pra mim, estar ali. Quem corre mesmo, poxa, eu não sou tão fã, né? Não gosto tanto de corrida, né? Se for pra caminhar na praia, eu vou. Mas assim, poxa, que tá correndo ali, cara, tá pensando, tá longe das telas, tá distante das telas, né? Quem tá caminhando tá distante também desse tempo digital, que tudo hoje lá fora é um caos, realmente, nesse excesso de informações, sabe? É um tempo que você tem pra você. Pô, esse tempo aqui é um tempo pra eu me amar mais aqui. É um tempo para eu dedicar uma atenção melhor para mim, porque eu mereço, né? Cristo, ele morreu por mim, ele morreu por você. Então, ele é digno que eu faça e entregue o melhor, não somente quando eu tô ali na igreja, entregando algo ministerialmente falando, sabe? Ou no meu trabalho, quando eu me dedico muito, eu sou fiel no meu trabalho, mas quando eu paro para cuidar de mim. Por quê? Porque você é um currículo. As pessoas estão olhando para você. Você chegou em um ambiente, as pessoas estão olhando para você. Se você fala sobre algo, as pessoas vão ver a autoridade a respeito daquilo que você fala através do seu corpo, através da sua linguagem, através das suas emoções, da agitação das suas emoções. Então, tudo fala hoje. O seu comportamento fala. Se você não fala, você está falando. É isso aí. Então, todo mundo está te observando. E quando a gente faz a atividade física, né, a gente observa que a química do nosso corpo, digamos assim, ela é alterada. Tem uma série de sinalizadores e substâncias que são liberados, alguns hormônios até, através da atividade física. Isso vai estimulando o nosso corpo e às vezes traz bem-estar. Para vocês terem noção, gente, como tudo está ligado e realmente é um tema extremamente importante. Tem uma pessoa muito querida que eu acompanho, ela está no estado de obesidade. Por ela estar no estado de obesidade, o psicológico dela foi afetado. E ela deixou de ir na igreja por conta desse processo. Então, se você for observar, uma coisa puxa a outra e acaba criando um processo em cadeia. Então a gente tem que cuidar da nossa vida como um todo e não focar apenas em uma área. Sim. Eu queria saber, você acha... Nesse caso aí tem compulsão alimentar. Isso. Aí já tem uma cobrança da própria pessoa, a um pensamento dela a respeito do que as outras pessoas estão pensando sobre ela. Então há um pré-julgamento também. Perfeito. E aí as emoções ficam oscilando. Aí ela não se enxerga, ela não consegue mais se enquadrar ou se enxergar nesse tempo. Por quê? Porque tem coisas disfuncionais. A obesidade é algo disfuncional. Alguma coisa ali tem que ser tratado. Né? Quando as nossas emoções estão lá em cima, uma depressão, alguma coisa, algum gatilho foi acionado, e então eu cheguei nesse lugar. Sabe? Eu falo muito em mentorias que hoje nós precisamos ter pelo menos 3 conselheiros ou 4. Um bom médico, conselheiro não é amigo. Não é amigo, é diferente. Amigo é amigo, conselheiro é outra coisa. O conselheiro é aquele que ou ele tem sabedoria do tempo acumulado, ou ele é graduado mesmo, ele fez uma faculdade e ele tem propriedade para falar a respeito daquele assunto. Então, hoje o ser humano precisa ter um bom médico ou alguém da área de saúde, um profissional. Tem que ter um bom psicólogo. Com certeza. Hoje, a minha terapeuta, ela é a minha conselheira. Eu não tô toda semana com ela, mas se eu tiver alguma situação, eu falo com ela, eu converso com ela. Então, a respeito de contas, administração, nós precisamos ter também uma boa pessoa que vai colocar limites. Nós precisamos de limites. Limites é saudável. Hoje nós entramos em uma esfera, uma sociedade que é sem limites. Então, isso desencadeia muitas situações que vão comprometer aquele indivíduo, né? Então, se hoje nós crescemos e a gente tem essa oportunidade de ter conselheiros,
Isso é um ganho para nós. Nessa situação desse caso aí, conselheiros, sabe? Isso aqui não tá certo, isso aqui não convém, isso aqui não faz parte, isso aqui não vai fazer você crescer, isso aqui tá diminuindo você cada vez mais. É importante agora encontrar um lugar de equilíbrio. Um lugar de colocar esse caos aí em ordem, né? Isso aí. Nós precisamos. O Ignite é isso. É colocar tudo no seu devido lugar, tudo em ordem. Fala um pouquinho sobre o Ignite, como ele surgiu e em que ele consiste. Pronto, bora lá. O Ignite surgiu dentro da esfera mesmo da igreja, né, do corpo de Cristo. Só que hoje a gente consegue alcançar quem não é cristão. Quem entende que precisa ter um cuidado específico, né, dentro dessas áreas. A gente estava vendo muitos pastores obesos, né, com diabetes, alimentação muito inflamada, muita coisa, industrializada, fast food, tanta coisa hoje, tanta bagaceira, que o corpo ele vai respondendo a esse tipo de alimentação. Não somente o corpo, né, mas as nossas emoções também, né, vão sentindo. Então isso surgiu da necessidade de trazer tanto pastores quanto líderes para esse lugar. Há muito tempo a igreja tratou somente de pontos espirituais. Você tem que andar dessa forma, desse jeito, concernente à Bíblia, vamos caminhar dessa forma. Só que agora a atenção é para isso, ok, mas vai muito mais além. Porque quando você trata essa tríade da melhor maneira possível, você está agindo com reverência e com temor. Quando você não está cuidando de um desses pontos aqui, desses elos, você não está tendo reverência. Você não está agindo com temor, com zelo, com o corpo que Deus te deu. Deus não te deu um corpo separado, não. Deus te deu um corpo que você precisa cuidar de tudo que você tem hoje agora, sabe? Então nasceu da necessidade urgente de levar pastores, líderes a esse lugar de cuidado, de se enxergar. Olha, é dessa forma? Não, tá um caos aqui. Então bora organizar essa casa que tá bagunçada aqui. Né? Essas emoções aqui estão totalmente tá como caos, não tem como, então bora colocar tudo aqui no seu devido lugar. Então nasceu da necessidade de organizar esse corpo ministerial, essa liderança, pastores que não tinham esse cuidado, não tinham esse zelo, mas aí agora nós conseguimos abranger muito mais pessoas, né? Você teria uma dica de como equilibrar essas áreas? Você tem alguma agenda? Você segue algum cronograma? Porque, na minha experiência, organizar a sua agenda, organizar a sua vida através de uma agenda, ajuda muito a você cumprir com os objetivos que você tem naquele dia. Você tem alguma ferramenta? Você utiliza algum instrumento para conseguir gerenciar todas essas áreas muito bem? Pronto, bora lá. Eu parto da ideia da autorresponsabilidade. Eu tenho uma agenda, né? Eu preciso ter uma agenda hoje. Se eu não tiver uma agenda, tudo fica muito bagunçado para mim. Então, durante o final de semana, eu já construo tudo que eu vou fazer durante aquela semana. Então, isso me dá um norte, né? Isso me deixa totalmente organizado com aquilo que eu vou ter de responsabilidade. E aí eu vou colocando aquilo que é prioridade, aquilo que eu não posso abrir mão. Eu preciso ter tempo com quem eu amo, eu preciso dedicar atenção ao meu cuidado, eu preciso entender se existe alguma falta, alguma escassez, eu identifico, então eu vou para cima quanto àquilo. Se eu perceber que as minhas emoções têm alguma coisa acontecendo, eu não vou dar tanto tempo para que algo cresça não, eu vou precisar corrigir logo hoje. Então eu sou mais cirúrgico naquilo que tem que ser feito agora nesse momento. Então hoje eu organizo a minha agenda durante toda a semana. Eu vou ter isso aqui, vou construir isso aqui, eu vou para X lugar, ter um norte, sabe? Então, durante o final de semana, eu consigo construir. Porque se você não tem uma agenda, qualquer coisa serve e, às vezes, você não vai priorizar aquilo que é para você priorizar. Então, você começa a bagunçar tudo. Você não consegue ter um ritmo,
né? E disciplina hoje é tudo. É importante a gente ter disciplina. Se eu não tenho disciplina hoje, tudo vai virar caótico, vai ser caótico. Se eu não tenho uma disciplina, tudo vai virar um tempo caótico comigo. Quando você organiza, você consegue controlar melhor as coisas, né? Surgiu até uma ideia aqui agora, viu, gente? Vocês sabem que a gente tem uma empresa que surgiu recentemente, no final do ano passado, que é a OneLevel. A OneLevel é uma empresa que trabalha com criação de softwares e aplicativos 100% personalizados. A gente faz, pastor, tudo o que você quiser, da forma que você quiser. A gente pode construir, por exemplo, surgiu uma ideia aqui agora, um aplicativo para você acompanhar todo mundo no seu grupo. A gente pode ranquear isso aí, tem algumas coisas interessantes. Nós criamos também sites. E daí eu já vou conversar com você depois sobre isso, que surgiu uma ideia. Bora. Eu acho que tem um grande potencial aí da gente escalar esse projeto aí, que é tão importante para o Brasil e quem sabe para o mundo, né? Bora. Já surgiu essa ideia aí. Me conta uma coisa. A suplementação é importante nesse processo? Você suplementar bem? Com certeza. Voltando ao assunto que você estava falando antes, só para eu não me perder, hoje nós temos um ecossistema, né, no WhatsApp, um grupo, e esse grupo ele nasce com a ideia, com a visão de ser um grupo para chaves, para uma pílula especial para aquele dia, para lhe trazer uma motivação para aquela semana, para que você esteja totalmente conectado, sabe? Para que você não volte àquele tempo de erro, ou que você melhore a cada dia, a cada momento, né? Voltando agora para a suplementação, cara, é importantíssimo, quanto mais nesses dias que nós vivemos. A gente vive uma vida de muitas correrias, né? A gente sempre fala, tô correndo, tô fazendo isso, aquilo, outro, vou pra lá, pra cá. Então, se você não suplementar, você não consegue dar conta também. É uma vitamina ali que tá faltando no seu dia e que é importante. É uma vitamina ali na manhã, na tarde, à noite, para que você consiga dormir bem. Porque assim, hoje, infelizmente, por mais que a gente tenha uma alimentação também boa, se você quiser comer bem, você consegue se alimentar muito bem. Só que hoje falta-se muitas coisas, até nessa alimentação que é boa, sabe? Perfeito. Até naquele alimento que tem muitos nutrientes, mas ali tem uma falta ainda. Você precisa suplementar. Você precisa ter um ganho a mais, você precisa entender quais são as suas deficiências. Por isso que um exame, ele vai falar, poxa, isso aqui, ó, tá uma deficiência nessa área aqui. Então, bora suplementar isso aqui. Tá faltando isso aqui. Então, eu faço exames de sangue, né, geral, rotina, para entender qual é a falta aqui agora do meu corpo, porque agora eu vou precisar repor, né? Eu fiz exames agora, recentemente, tem um mês, e deu umas vitaminas altas. Então, eu não preciso tomar essas vitaminas agora. Vou aguardar um pouquinho o tempo, né? Daqui a pouco eu volto a tomá-las novamente. O interessante, gente, é que às vezes você tá cansado, sentindo uma fadiga, você tá em algum momento que acha até que tá com depressão, uma tristeza profunda, e às vezes a causa dessa depressão, entre aspas, dessa tristeza, dessa falta de energia para fazer suas atividades, vem por uma deficiência nutricional. Alguma falta de vitamina B12, por exemplo, de uma vitamina D, ou outras questões aí envolvidas. Inclusive, eu vou trazer até um médico aqui no podcast. Testosterona baixa. Testosterona baixa. Entendeu? E daí... Eu estava conversando com o pastor, a testosterona dele tá 200 e pouco. Então, para o nível de responsabilidade, com tantos afazeres, para você dar conta de, não somente da sua família, mas dar conta de uma igreja com muitas pessoas, não tem como. Você precisa bater, tem que chegar a um número melhor aí. Com certeza. Sabe? Senão você não consegue dar conta. Senão vai desencadear uma depressão, sabe? Uma fraqueza emocional, vai desencadear alguma falta. Você entregou uma chave fantástica aí. É importante a gente fazer os exames, ver o que está necessitando do nosso organismo naquele momento, para poder a gente trabalhar e melhorar em pontos focais ali. Sim. Você teria hoje algum contato, algum local de confiança para você adquirir esses suplementos?
Eu vi no seu grupo algumas coisas do tipo e eu fiquei super interessado, gente, porque você achar uma empresa que te dê suplementos de confiança, que você trabalhe seu organismo como um todo de uma forma tão responsável é muito importante. Fala aí se você tem realmente e se tem algum processo aí. Eu sou pidão, viu? Então, para os meus seguidores, eu sempre peço um desconto especial, se a gente puder conseguir. Fala um pouquinho sobre isso aí. Então, a ideia do Ignite nunca foi trazer parceiros para estar com a gente. Só que tá surgindo. E aí eu falei assim, cara, eu preciso trabalhar com uma empresa séria, porque o meu assunto é um assunto sério. Então eu não posso abraçar qualquer causa, não posso. Eu preciso entender aquilo que tem seriedade para esse tempo, porque tá entendendo também o meu projeto. Então daí surgiu uma parceria com a Biovitari, que é uma farmácia de manipulação e suplementação. Legal. Que eu já sondava, eu já acreditava, eu já enxergava, eu já estudava a respeito da Biovitari. E aí a gente conseguiu ter uma parceria agora. Tem muita coisa, muita coisa. E existe sim um cupom que eu vou liberar aqui para vocês, Ignite, para que vocês possam ter aí 10 a 15% nas compras. Maravilha. Todo mundo está assistindo, gente. Já tem 10 a 15% de desconto. E é uma indicação de uma pessoa que eu respeito, confio e, para quem não sabe, eu fui liderado por ele, fui pastoreado por ele durante alguns anos. E é um cara que eu respeito, conheço demais a integridade dele e confio. Eu não traria ninguém aqui que eu não confiasse, que não respeitasse tanto como eu te respeito. Então vai todo mundo aí seguindo. Vamos usar esse cupom para a gente estar com a saúde melhor em 2026, que esse é um dos meus focos. O podcast surgiu por conta disso também. Eu quero ter uma vida abundante. Isso aí. Você hoje tem contato com muita gente. Você é pastor regional. Rapidinho, Thiago. E não somente com a Biovitari, né? Hoje nós estamos com parceria também com alguns médicos. Eu vou estar divulgando já em breve. Médicos, psicólogos e nutricionistas também. Estão abraçando essa causa junto comigo. Tem algum custo em entrar num grupo? Não tem custo nenhum. Custo zero. Custo zero. Muito bom, gente. Então porque só tem vantagens. Eu quero alcançar as pessoas para que as pessoas mudem a mentalidade, mudem a forma de viver, que elas possam se sentir cada vez mais à vontade e que elas possam construir aquilo que o Senhor colocou diante delas. Perfeito. Que elas possam dar continuidade àquilo que Deus quer fazer, sabe? Porque a gente às vezes barra um projeto tão especial. Por quê? Porque a gente negligenciou alguma área. Perfeito. Como eu estava falando, você conhece muita gente hoje. Você tem contato com muitas pessoas. Quando a gente tem contato com muita gente, a gente acaba conhecendo e identificando alguns sinais. Eu queria saber, tem algum sinal que serve como alerta ali, como sinal de trânsito amarelo, para você identificar que você não está bem emocionalmente, que você não está bem espiritualmente? Você teria como identificar isso de forma precoce? Teria algum sinal que você costuma ver em pessoas que estão à beira de um problema emocional grande, digamos assim? Tudo é um reflexo, né? Tudo está apontando para algo. Uma compulsão ali alimentar já está apontando para algo, né? Um desequilíbrio no seu corpo, né? Nas suas emoções. Então tudo já está apontando. A sua forma de falar, a sua forma de cosmovisão do mundo já está apontando para um caminho também. Né? Se há uma disfunção, né, emocional, se há um distúrbio também causado, né, porque você inflamou o seu corpo, as emoções do seu corpo. Então tudo é um reflexo. O seu corpo hoje, como é que está seu corpo hoje? Como é que está a estrutura do seu corpo? Como é que está a qualidade do seu corpo? Como é que está qual é a sua alimentação? O que é que você come? O que você come fala muito a respeito de você hoje. Verdade. Você é aquilo que você come, né? Exatamente. Então, você é o reflexo. Independente, se você tiver hoje em um ambiente hoje, nasceu em um berço familiar ou vive uma estrutura familiar que não seja a mais louvável, sabe?
que não seja aquilo que você quer construir lá na frente. Mas esse ambiente aqui, se você não cuida de você, você é como se fosse o termômetro, que tem uma diferença do termômetro e termostato. O termômetro, ele vai se adequar à temperatura do ambiente. Tá frio, ele é frio. Está quente, ele fica quente. Né? O termostato não, ele muda o ambiente. Ele regula, né? Ele vai regular. Se aquele ambiente está frio, ele vem para aquecer aquele ambiente. Se o ambiente está muito aquecido, ele vem para ponderar aquele ambiente. Hoje nós precisamos de pessoas que são termostato e não termômetro. Termostato, que vão chegar em ambientes e vão mudar aquele ambiente. Se você chega em um lugar que está um caos, está todo mundo com distúrbios, você chega ali para trazer paz. Por quê? Porque você é a luz. Né? Você não é termômetro, você é termostato. Você muda o ambiente à sua volta. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu costumo dizer que nós somos luz aonde nós chegamos. E a luz, quando chega em um local que tem escuridão, ela ilumina. É como realmente um termostato, né? A gente precisa de pessoas, de mentores que estejam perto da gente, que sejam nosso termostato. Isso é muito importante, né? A gente ter e ser acompanhado por pessoas. E para quem está no momento com a vida toda desorganizada, vida espiritual bagunçada, emocional bagunçada, a vida financeira bagunçada, a saúde física bagunçada, por onde você começaria a trabalhar? Só aproveitando um gancho que você falou, para mim não esquecer, eu costumo dizer que todo excesso esconde uma falta. Toda vez que você sentir em você um excesso de algo, eu estou comendo muito, eu estou fazendo até muito exercício físico, todo excesso ele vai esconder uma falta em alguma das áreas da sua vida. Então os excessos ajudam você a discernir, a diagnosticar, né, ou a fazer um autodiagnóstico que alguma coisa está errada. A gente pega isso muito na vida financeira também. Quando você está com a compulsão, comprando muitas coisas, geralmente você tem algum problema psicológico por trás daquele comportamento compulsivo de compra. Então você falou muito bem, os excessos às vezes escondem algumas faltas. E voltando à pergunta, se eu quisesse começar agora a ajustar minha vida, pega uma pessoa que está totalmente desajustada, não tem termostato nenhum para nenhuma das áreas, você começaria a trabalhar por que área? Vamos lá, relacionamento, ecossistema. O ecossistema fala muito sobre você, com quem você anda, quais são as pessoas que estão ao seu redor, sabe? Por quem você é influenciado. Isso é importante. Porque, assim, você precisa buscar um lugar de governo. E o movimento do nosso corpo, se você não governar as suas emoções, as suas atitudes, o que você pensa, como você fala, né? Coerência é aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Isso é coerência, né? Viver uma vida coerente. Então, começa a partir do princípio do ecossistema que eu ando. Esse ecossistema me empurra para viver algo novo, ou esse ecossistema é um ecossistema que eu fico preso, eu fico rodando, dando voltas e voltas. E isso aqui é extremamente importante, porque o ecossistema, ele aponta para um caminho, ele dá norte, ele abre a sua visão. Então, se você caminha com pessoas que vivem uma vida totalmente desregulada, sabe, fazendo tudo sem limites, pô, isso vai ter um resultado. Agora, se eu caminho com pessoas que são equilibradas, pessoas que se amam, se cuida do corpo, da mente, das emoções, então eu vou chegar em um lugar novo. Eu vou viver novas realidades. Por quê? Porque eu estou andando com um ecossistema saudável. Então, pessoas saudáveis, ambientes saudáveis, vão me levar para um nível muito mais alto. E aí eu vou ter um lugar de governo, eu vou conseguir governar esse corpo que está em movimento. Então, vamos partir da ideia, princípio principal, que aqui agora é ecossistema. Com quem eu ando,
com quem eu converso, quais são as minhas conversas, quem dita as regras para mim, porque assim, somos seres influenciáveis. Pessoas estão nos influenciando a todo momento, de forma assim imperceptível, mas está. Então, o que é que está perto de mim? Isso aqui agrega, isso aqui soma. O que é que eu tenho que falar assim? Ó, isso aqui basta, isso aqui já deu. Isso aqui não... Aí eu chamo agora para autorresponsabilidade. Isso aqui não tem como mais fazer parte da vida agora do Thiago. Isso aqui que eu fazia errado antes, não faço mais. Agora, Thiago, nesse ano vai o quê? Vai dar um ignite aí, Com né? certeza. Vai colocar tudo pra cima, vai cuidar do corpo, vai suplementar, vai cuidar da alma, vai cuidar do espírito, vai alinhar tudo. É isso aí. Por quê? Porque dessa forma, Thiago vai ter algo, uma palavra que, assim, é uma palavra que eu amo, uma palavra incontestável. Thiago vai caminhar com paz. Muito bom. É como os antigos já diziam, né? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E tem uma máxima que você é a média das pessoas que você anda. Se você anda com 4 pessoas que são multimilionários, muito possivelmente você será o 5º multimilionário. Se você anda com 4 pessoas que têm uma vida espiritual alinhada, muito possivelmente você será o 5º a ter uma vida espiritual alinhada e assim diante. Porque realmente as pessoas, nós somos muito influenciados com quem a gente anda. A gente vê muito isso com pessoas que têm problema com compulsão. Por exemplo, alcoólatras, né? A pessoa que é alcoólatra e está se tratando, ela deve evitar a companhia que ela tinha antes. Porque aquela companhia vai lembrar da vida dela antiga de alcoolismo. A mesma coisa a gente vai ver com pessoas que têm uma compulsão alimentar. A gente tem que andar com pessoas que a gente deseja ter os mesmos resultados que elas têm. E o que você entregou de chave aí é importantíssimo, gente. A gente precisa estar em um bom meio, porque o meio vai influenciar diretamente os seus resultados. E como tem um pastor que eu gosto muito, André Fernandes, fala, né? Quem se antecipa nas decisões acaba governando naquela situação. Então, se você perceber algum sinal que você está deixando cair um desses lados, é importante você revisitar aquilo ali, antecipar e corrigir para poder governar aquele processo que você está em falta. Isso é super importante, né? Me diga uma coisa, qual a diferença de uma pessoa que tem uma vida religiosa saudável e uma pessoa que tem é apenas religioso? Existe diferença entre uma coisa e outra? E como identificar e como tratar esse processo? De uma pessoa que tem uma vida espiritual saudável, apenas de uma pessoa que é religiosa. Pronto, não é sobre você estar bem, mas é sobre você estar pronto. Pronto para lidar com qualquer situação hoje, em dia. O religioso que vai por esse caminho de cuidar somente de uma esfera espiritual, ele corre um grande risco de suas emoções estarem voando, as suas emoções estarem oscilando em todos os momentos, sabe? E se não cuida ainda do corpo, chega um momento que essa máquina, né, que entrega a mensagem, volta para aquele tópico, que entrega a mensagem, vai parar, vai pifar, né? E se você não cuida, se você não é responsável por essa máquina, ela vai dar pontos que alguma coisa não está funcionando. É igual o carro. Um carro tem que ter o combustível, senão ele vai parar. Em algum momento. Se você não fizer uma manutenção, vai viajar. Vai viajar. Se você for viajar, tu tem que fazer uma revisão, ver como é que tá esse carro. Será que esse carro vai conseguir andar algumas milhas? Será que eu vou conseguir chegar no destino? E principalmente, se eu for levar pessoas comigo. Se eu for levar minha família, se eu for levar amigos comigo, eu tenho que entender o senso de responsabilidade. Porque também não é só comigo, é com quem está ao meu redor também. Portanto, eu preciso cuidar dessa máquina
de forma espiritual. Eu sei que Deus está governando esse carro. Eu sei que o Senhor está me conduzindo nesse carro aqui, que estou dirigindo, conduzindo, né? Estou conectado com Ele, mas eu preciso ver esse carro. Como é que tem esse carro? Eu não posso pensar que Deus vai arrumar alguma parte ali que estava quebrada. Aqui Deus vai colocar uma água ali porque faltou. Não, eu preciso cuidar desse carro aqui. Eu preciso entender que esse carro, para funcionar, ele precisa estar completo para que ele possa entregar o melhor dele. Senão, eu não consigo. Eu não consigo chegar ao meu destino. O que você falou agora me veio uma lembrança, uma questão muito interessante. Sem nenhum tipo de machismo, gente. Para vocês não interpretarem e não pegarem um corte errado da coisa aí. Mas o homem, ele tem que ser o sacerdote da sua casa. O homem, ele tem que liderar, ele tem que cuidar da sua família. E para cuidar da sua família, ele precisa estar equilibrado em todas as áreas, principalmente na área física também. O homem precisa ter testosterona para ele proteger. E o interessante que a gente observa hoje, que tem muitos homens que têm uma energia feminina grande e as mulheres estão, às vezes, dominando. Isso não é uma fala machista, gente, mas eu acredito muito que até as mulheres sentem falta disso. Os homens têm que proteger, cuidar das suas mulheres, proteger a sua família. E quando ele não está fazendo isso, quando os papéis estão invertidos, você começa a ter vários problemas. Isso leva até um problema para o seu casamento. Quando no seu casamento, às vezes, você tem uma energia feminina e a sua esposa tem uma energia masculina. E isso vai trazer um problema na sua vida conjugal de uma forma ou de outra. Isso não tem nenhum tipo de preconceito nem machismo, gente. Deixando isso bem claro. Mas a gente observa na prática isso. Alguns mentores, como por exemplo o Wendel Carvalho, eu fiz um treinamento com ele, ele trabalha muito sobre isso. Então, o que o pastor Miller falou é importantíssimo. O homem tem que ser líder da sua casa, ele está dirigindo e ele é responsável não só pela vida dele, mas pela vida da sua família, da sua esposa e dos seus filhos também, não é isso? Quando foi, pastor, que deu um start na sua vida com relação a esse cuidado como um todo? Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando você começou na área ministerial, você era bem magrinho e tal, começou bem novo, né? Sim. E daí era bem magrinho, hoje você tá forte, você vê que... Continuo magrinho. Tá parrudo, mano, pô. Olha o tamanho do braço desse homem, pelo amor de Deus. Continuo magrinho. Não, magrinho ele tá, mas hoje... ele tá um cara sarado, tá? Isso é importante. Sim. Quando começou essa preocupação com o seu corpo físico? Ou se sempre teve também? Me fala um pouquinho aí. A gente sempre tem que aprender com os erros do outro, né? A gente aprende muito. E quando você vê uma geração disfuncional, né? Por mais que esteja ali congregando, participando de uma vida eclesiástica, né, ministerialmente falando, mas se você percebe que há pontos que precisam serem alinhados, então isso já começou a construir algo à minha vista. Poxa, tem pastores que se dedicam tanto à obra, mas não está cuidando do seu corpo. A alimentação é totalmente desnorteada. Tá ali ministrando, mas as suas emoções tá um caos. E vice-versa, né? Muda. Então eu comecei a perceber que esse não é o melhor caminho. E não é o caminho que Cristo tem. Não, Deus tem uma vida abundante para mim. É isso aí. Deus tem plenitude. Agitação, pode ter agitação desse mundo, pode ser difícil lá fora, mas eu preciso caminhar com tudo aqui bem resolvido. Hoje, pessoas bem resolvidas, elas conseguem ter facilidade para lidar com muitas situações. Hoje nós carecemos, Thiago, de pessoas com lucidez. Pessoas que entendam a responsabilidade de alinhar esse corpo, essa alma, esse espírito. Porque se você não tem lucidez,
Cara, qualquer prato serve. Se você não tem lucidez, qualquer opinião é válida, aquilo que pode causar um transtorno para você. Se você não tem lucidez, você não consegue caminhar da melhor maneira possível nesses dias que são tenebrosos, são dias difíceis. Então nós carecemos pessoas com lucidez, que vão deixar tudo organizado, tudo alinhado, que vão ter senso de responsabilidade, de compromisso, de zelo com aquilo que Deus te deu, sabe? Então lucidez hoje é a chave e aquilo que nós precisamos nesse tempo. Maravilha. O interessante é que esse processo que você falou, ele vai impactar na vida como um todo da pessoa. Porque não só da pessoa, né? Vai influenciar outras pessoas. Outras pessoas. O ambiente dele. O ambiente vai ser influenciado. Poxa, Abraão agora, Abraão tem 6 anos. Abraão, papai, quero ir pra academia, papai. Papai, quero ir pra academia. Né? Quero treinar com você, papai. Quero treinar. Então já tô começando a influenciar Abraão. A alimentação lá em casa a gente já tem anos. A gente não compra açúcar. A gente não sabe o que é açúcar. A gente não come açúcar, certo? A gente já temos muito tempo, aí vai ser uma outra área. A gente não come arroz, a gente não come feijão, a gente não bebe leite. Então aí já vai ser um outro momento aqui que a gente vai entrar nesse... A gente vai marcar um outro podcast pra falar sobre isso. Porque muita coisa hoje inflama, muita coisa é açúcar. Você tá pensando que tá comendo algo que é bom, mas não é bom, sabe? Inclusive, mande um abraço pra pastora Érica e pra Abraão. Já tive a oportunidade de tomar um café na casa do pastor e um café de rei, viu? E olha para isso. A Érica agora, ela sempre amou a mesa, ela ama. É algo que é um legado. Ela é especialista nisso, inclusive, né? Tem sido autoridade nesse assunto. E agora junta o útil, agradável, junta-se agora mais propósito ainda, porque não é somente uma mesa bem posta, uma mesa linda, mas uma mesa que tenha responsabilidade. Uma mesa que tenha compromisso com quem está sentando naquela mesa, sabe? Porque não é qualquer alimento que você deve colocar na sua boca, porque você tem senso de responsabilidade. Você tem compromisso com você, você tem zelo com você. Então lá em casa a gente não somente tem uma boa e bela mesa caprichada que a Érica possa fazer, e o Abraão ajuda também a gente. Não, mas a gente tem agora compromisso com aquilo que a gente se alimenta. Eu já tive a oportunidade de tomar um café na casa do pastor e é um café de rei, gente. O negócio é muito bom e muito bem servido e tudo muito qualidade natural e tal. E o interessante, eu aprendi inclusive isso com você na sua liderança. Algumas pessoas acham que o mais importante de uma casa, quando você está construindo uma casa, comprando as coisas, é uma cama, é às vezes uma geladeira. Eu aprendi com o pastor Miller que o mais importante é uma mesa. Porque as famílias, elas são construídas em uma mesa, gente. Você senta ali com seu filho, você senta ali com sua esposa. É aquele momento que você tem de comunhão. E na sociedade moderna, isso tem se perdido. E a gente tem que voltar para essa área. A gente já está caminhando para o fim. E só para não perder o foco aqui, que ele falou uma coisa muito importante, eu gostaria de frisar isso. O papel de um líder religioso, de uma igreja, mais de um líder religioso como você, que trabalha todas essas áreas, é fundamental na sociedade. Porque uma pessoa, ela começa a ser termostato na sua equipe de trabalho. Ela é um termostato na sua empresa, é um termostato na sua equipe. E essas pessoas, elas vão levar uma cultura e vão desenvolver a sua equipe com base que está aprendendo lá. Então a gente parte agora para a última pergunta, eu acho que é bastante importante na minha opinião. Na sua opinião, qual a grande função da igreja na sociedade moderna? Pronto. Já apertei um pouco, mas é a última pergunta. Eu sabia que essa pergunta tinha que apertar mais um pouco mesmo, né? A igreja ela tá aí para revelar e trazer luz, clareza, senso de propósito, de pertencimento e pertencimento saudável. Pertencimento com verdade. Não é sobre um lugar que você vai para se sentir bem, para ser um clube.
Não, mas é um lugar a qual você se depara com uma família, e essa família é uma família responsável. É responsável naquilo que tange não somente aquilo que é espiritual, o que é muito importante, mas não somente isso, mas agora tange na questão emocional. Tange também agora na questão do seu corpo. Você precisa cuidar dessa máquina. Então, o corpo agora de Cristo, eu vejo muito essa movimentação da igreja, que nós não vamos apenas influenciar em uma área. Nós vamos influenciar agora nas áreas que é desrespeito àquilo que Deus nos colocou a nossa mão, e a gente precisa fazer valer. É um compromisso nosso, sabe? De trazer para você que existe uma mentalidade correta, de você viver a sua vida de uma forma digna, a qual Cristo seja glorificado. E não é somente você cuidar do seu espiritual, não, e deixar a sua casa bagunçada, deixar a sua vida emocional totalmente destruída, não. É sobre você cuidar tão somente do espiritual, do seu emocional, e cuidar também desse corpo. Esse corpo precisa e merece toda a atenção. Perfeito, muito, muito, muito bom. A igreja, ela, durante toda a história, ela teve um papel muito importante na construção da sociedade. Eu trouxe um livro para dar de presente, meu primeiro livro, gente. O jogo começa agora, investindo com inteligência. A gente fala sobre educação financeira, fala sobre investimentos, fala sobre mentalidade, que é super importante, que a gente conversou aqui muito sobre isso hoje. Vou lhe dar de presente, muito espero bom. Que você goste, tá bom? A gente fica aqui, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, pastor. Você é um cara muito importante para a minha vida, você sabe que eu te amo demais. Como eu falei, você fez parte da minha forja. Se hoje eu sou o que sou hoje, tem uma pitadinha da sua forja. Você me esquentou ali para ir transformando. E eu agradeço muito a Deus pela sua vida, te honro demais. Fiz questão de te convidar para bater esse papo, ajudar outras pessoas a terem uma vida alinhada. Sim. Deus te abençoe, eu te agradeço demais por tudo que você fez por mim. Você tem algo a falar? Vou deixar você com as últimas palavras lá do livro de presente. Valeu, Thiago, valeu. Recíproco esse tempo. Você é canal de Deus. E para você que ainda está de forma disfuncional, dá um basta, chega. É um tempo de você colocar tudo em ordem. Autorresponsabilidade, gestão total do seu corpo, das suas emoções, de tudo. Porque não adianta você querer tentar segurar tantas coisas, suportar tantas coisas, se você não está conseguindo estar bem nem com você mesmo. Então, para tudo, organiza a casa, se está um caos, organiza, para que você possa viver uma vida totalmente abundante. Amém. E como eu costumo dizer, gente, agradeço a sua audiência. Segue o nosso canal no YouTube, podcast Vida em Abundância. Vai seguindo, gente. Quando tiver 1000 inscritos, eu vou fazer um sorteio de um dos nossos produtos da Beleza Oculta para você. Curte e compartilha e vai comentando aí. Como eu costumo dizer, pastor, tudo que é bom tem que ser compartilhado. Ajude outras pessoas a crescerem em todas as áreas e alcançarem uma vida abundante. Nós temos um encontro marcado toda terça-feira, 6 horas da manhã. Estamos aqui construindo uma vida abundante e eu quero te influenciar a construir também essa vida. Como eu sempre digo, eu entrego a Deus esse momento porque tudo é para Ele, vem dEle e é para Ele. São todas as coisas. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu tempo. Até a próxima semana.